Olá pessoal, bom, nós não conseguimos na nossa terceira parte dessa aula 2, não conseguimos falar ainda sobre a parte do sistema integrado. Então nesse quarto vídeo da aula 2, nessa quarta etapa, nós vamos falar então dos sistemas integrados e tentar finalizar com a parte da qualidade de semente, de como que eu faço para escolher o tipo de semente para implantação, para estabelecimento de um pasto, de uma pastagem, tá ok? Bom, sem mais delongas, então, com relação aos sistemas integrados, pessoal, o que são sistemas integrados? São aqueles sistemas onde a gente vai ter a produção, né, em integração de duas ou mais atividades agropecuárias, tá? Então, é quando eu produzo numa mesma área, concomitantemente, duas ou mais atividades agropecuárias. Só para a gente situar um pouquinho, né? Só para a gente separar um pouquinho o que é o agro e o que é pecuária, né? Nós colocamos alguns exemplos aqui. Então, quando eu estiver falando da questão de pecuária, eu estou falando da questão da produção animal, bovinos, caprinos, ovinos, avicultura, suinocultura, equidocultura, né? Por que eu estou citando aqui até avicultura, suína, equinos e assim por diante, né? Não estou falando só dos ruminantes, né? Porque muitas propriedades, né, muitos sistemas de produção integrados que existem no Brasil, para quem gosta aí de acompanhar os programas rurais que tem na televisão aí, né? Vocês vão encontrar sistemas que têm integração não só com ruminantes, né? Mas com outros animais como avicultura, suinocultura, equidocultura, né? O que é bastante salutar, o que é bastante interessante, é muito importante para a nossa agropecuária brasileira que se tem essa diversificação, tá? Mas só para a gente situar, então, quando eu estiver falando de pecuária, eu estou falando de produção animal de forma em geral, de qualquer tipo de produção animal. Embora eu não vá conseguir aqui numa videoaula, citar todos os exemplos que eu conheço, que eu já vi, tá? Eu vou citar somente aqueles que são mais usuais, que são mais tradicionais. E com relação à agricultura, né, com relação à parte agro aí do sistema integrado, eu estou falando da produção de grãos, reflorestamento, fruticultura e assim por diante, tá ok? O que não quer dizer que eu vou ter, por exemplo, grãos e árvores separados, tá? Eu tenho sistemas integrados onde eu tenho grão e a questão do componente silvícola, né, do componente arbóreo, tá junto com o grão. Então eu vou ter dois componentes relacionados à agricultura e mais um relacionado à pecuária também, tá? Então nos sistemas mais elaborados que eu vou citar aqui, nós vamos ter três componentes, sendo que um é animal e dois é de agricultura, tá ok? O objetivo, então, pessoal, dos sistemas integrados. Nós vamos, dessa aula, né, dessa parte da aula, é discutir e explicar os principais sistemas integrados que a gente observa no Brasil, suas vantagens e desvantagens e exemplificar algumas formas, alguns sistemas que a gente já teve familiaridade, que a gente já observou aqui no nosso estado da Bahia e em outras regiões brasileiras que a gente passou aí viajando e trabalhando, tá ok? Então vamos lá, pessoal. O primeiro deles, o mais conhecido, né, se você digitar aí no Google, né, e procurar bibliografia, se digitar no Google Imagens vai aparecer muita coisa, né? É o sistema de integração lavoura-pecuária, né, ILP, tá? Então, o resumo desse sistema, né, é a rotação entre a lavoura e a pecuária, tá? Eu vou ter a exploração animal e de grãos de forma intercalados. E de forma bastante básica, bastante genérica, a gente pode dizer que para iniciar esse sistema, nós temos duas metodologias aí de início desse sistema. Primeiro, né, observe aqui, tá entre parênteses, menos comum. Por que eu coloquei aqui menos comum? Porque essa primeira forma de iniciar o sistema, ela vai ser muito mais por necessidade do que por conveniência técnica, necessidade técnica. Ela vai ser por necessidade econômica, tá? O que acontece? Algumas propriedades rurais, quando se define, né, que ela está com algum problema, está degradada, que eu preciso mudar o sistema e se tem a decisão, a opção de partir para um sistema de integração lavoura-pecuária para melhorar as coisas, né? Ainda assim se tem animais nessa propriedade rural, pessoal. Mas pode ser que no período que você tecnicamente foi obrigado a começar a implantação do sistema ILP, não seja aquele período mais recomendado para a venda dos animais. Então eu não posso me desfazer dos animais, porque se eu vender os animais naquele período, eu posso tomar um grande prejuízo.
Então, como eu coloquei ali entre parênteses, é menos comum, mas pode ser que eu seja obrigado a começar pela implantação, pela recuperação ou renovação de uma área de pastagem para fazer a manutenção dos animais que eu tenho na propriedade, para depois comercializar esses animais e depois fazer o início do componente agrícola, tá? Então é menos comum, mas pode acontecer. Então, para evitar um prejuízo, né, eu recupero ou reformo uma área com pastagem perene ou pastagem anual. Aí, aí a decisão vai ser técnica, né? Qual é o tipo de pastagem que eu vou utilizar, qual é a necessidade, para segurar os animais mais um pouquinho para vender depois. E depois eu vou partir para o componente agro. Tá? Então não é tão comum, mas pode acontecer. O que geralmente acontece, o que é mais comum, é fazer o quê? É iniciar pela implantação do grão. Por quê? Porque geralmente a área já está degradada, já está com problema. Então se faz o preparo convencional do solo, faz a recuperação, aquilo que eu falei antes, zera a área, recupera a área, e para amortizar esses custos, né, do preparo do solo e da recuperação da área, vem com a cultura de grãos. Depois da cultura de grãos, a gente já agrega aqui na integração lavoura-pecuária aquela tecnologia do sistema do plantio direto. Então eu não venho mais com preparo convencional ou cultivo mínimo, a não ser que seja necessário. Mas geralmente o que se observa? Em cima da palhada do grão, que foi o início aqui, eu já venho plantando pasto em sistema de plantio direto e depois eu venho cultivando pasto. Então esse sim é a forma mais comum que eu tenho de recuperar a área e de iniciar o sistema de integração lavoura-pecuária. Então eu começo com grãos e depois eu vou para uma forrageira anual ou perene. Isso aí também vai ser decisão técnica de como eu quero conduzir meu sistema, tá? Objetivos desse sistema de integração lavoura-pecuária: diversificação da minha produção. Então, geralmente, um dos gargalos da produção pecuária, né, ou até mesmo agrícola no Brasil, é a questão climática, né? Dependendo da época do ano, eu estou na entre safra, e comercializar animal ou comercializar os grãos se torna um processo indesejável porque o preço está baixo. Então, quando eu tenho a diversificação, né, a produção intercalada ou até mesmo escalonada entre grãos e animal, eu posso me livrar um pouquinho dessa questão climática e tentar vender, comercializar grãos e animais em períodos mais recomendados, onde eu tenho maior preço desses produtos. Então eu posso tentar contornar a questão climática, né, que ela dificulta a nossa produção, e ainda assim conseguir vender o animal ou o grão no período mais recomendado. Então é uma forma de eu contornar o problema climático e tentar ter uma maior lucratividade ao mesmo tempo que eu estou contornando esse problema climático, tá? E eu estou conseguindo o quê? Adequar aí a minha questão de preço, né? A gente sabe que tudo que a gente vai fazer de atividade aí, a gente investe uma quantidade de recurso financeiro, né, para transformar em produto final e depois pagar esses custos e ter o lucro, né, ter o lucro líquido. Então a gente está tentando aí fazer um equilíbrio, né, entre essa questão climática e a questão de preço dentro do meu sistema produtivo. E o segundo objetivo é fazer o que? A recuperação de áreas que estão em processo de degradação, em áreas que estão com nível de produção muito abaixo do que poderiam. Então, quando eu entro no sistema integrado, eu estou recuperando essa área e ao mesmo tempo procurando uma estabilidade do sistema. Por quê? Eu estou com duas atividades onde elas vão trabalhar de forma bastante equilibrada, bastante racional. Então eu busco a estabilidade do sistema e a recuperação dessa área de uma forma muito mais sustentável, tá? Vantagens. Então, maior conservação do solo, eu tenho um uso mais racional. Então vocês observaram que eu falei o quê? Inicialmente pode ser preciso utilizar o plantio, o sistema de preparo convencional. Mas depois eu posso utilizar outras tecnologias, como o cultivo mínimo, e até mesmo, na maioria das vezes, eu vou utilizar o sistema de preparo de plantio direto, tá? Então eu tenho uma maior conservação do solo. Eu utilizo o solo de uma forma mais racional, de uma forma mais sustentável. Então eu evito, ou eu tento contornar de uma forma muito mais fácil a questão da degradação do solo e do sistema como um todo. Reciclagem ou ciclagem de nutrientes. Pessoal, eu não vou entrar agora aqui nessa aula, não é o objetivo a gente ficar discutindo a questão de o que é reciclagem e o que é ciclagem de nutrientes. Filosoficamente,
né, ou literalmente, né, a gente sabe que tem diferença entre a ciclagem e a reciclagem de nutrientes. Mas provavelmente nós vamos ter uma aula só sobre esse assunto, sobre essa questão aí de sistemas integrados e os ciclos dos nutrientes, né? E aí sim nós vamos discutir isso aí, tá? Mas o que importa é que vai acontecer, nesse sistema de integração lavoura-pecuária, vai acontecer tanto a ciclagem quanto a reciclagem de nutrientes. E isso é muito importante para a manutenção da fertilidade do solo e para a sustentabilidade do sistema. Melhor vida biológica do solo, então como eu tenho o solo coberto, na grande maioria do tempo, né, ou praticamente todo o tempo eu tenho o solo coberto, ou por agricultura, ou por pasto na questão da pecuária, eu vou ter uma melhor manutenção da minha vida biológica do solo. Pessoal, vale destacar que não adianta nada você fornecer nutrientes aí, químicos, ou até mesmo ter cobertura do solo, ter matéria orgânica e não ter um micro-organismo para fazer a decomposição e a disponibilização desses nutrientes. Então, a vida biológica do solo, ela é extremamente importante para as culturas que vêm depois, tá? Então, manter a vida biológica do solo é uma questão muito importante. E no sistema de integração lavoura-pecuária, a gente favorece essa manutenção, tá? Sustentabilidade do sistema. Como eu disse, eu estou trabalhando de uma forma muito mais racional. Eu estou promovendo a vida do solo, eu estou promovendo a reciclagem, a ciclagem de nutrientes, eu estou diversificando a produção, eu estou intensificando a produção, então a minha sustentabilidade ela vai ser maior num sistema integrado, tá? Maior produção animal e ou vegetal. Pessoal, é uma coisa que já está provado cientificamente. Diversos trabalhos, diversas áreas demonstrativas de universidades, da Embrapa, de empresas estaduais aí de pesquisa e assistência técnica já demonstraram que quando se trabalha em sistemas integrados, né, com o avançar do tempo, com o passar dos anos, aumenta-se tanto a produção animal quanto a produção vegetal dessa área. Então, assim, não tem o que se discutir. Se você fizer corretamente o sistema integrado, você vai ter essa vantagem com certeza, tá? Diversificação de produtos, então aquele velho ditado, né, que a gente sempre ouve desde o tempo dos nossos avós, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Porque se a cesta cair você vai perder tudo, né? Então assim, você está diversificando. Na questão da integração lavoura-pecuária, eu tenho a produção animal e a produção agrícola, né? Atrelada. Então, como eu expliquei no slide anterior, eu tento contornar os períodos de preço mais baixo e tento vender os meus produtos no período de preço mais alto. Então eu estou diversificando os produtos e buscando uma maior lucratividade por área, por hectare. E tem a questão da geração de empregos, pessoal. Quando eu trabalho com integração, muito dificilmente, é muito raro, eu posso falar aí porque a gente é produtor rural há mais de 20 anos, né? Tem tido contato com funcionários, né? Com técnicos, tanto da pecuária quanto da agricultura. Então é muito difícil que você consiga um funcionário que ele seja muito bom, tanto de pecuária, tanto com cavalo e com boi, quanto um funcionário que ele seja muito bom no trator e com a questão de plantas, né? Com a questão de agrícola, né? de grãos, de produção de grãos. É muito raro, é muito difícil. E quando você consegue um funcionário que ele entende das duas coisas, o salário dele vai ser alto. Então às vezes vai ser inviável. Então, geralmente, quando se trabalha em sistema integrado, acaba se empregando 2 ou mais funcionários. Então, o número de famílias por propriedade rural, o número de pessoas empregadas é maior pela necessidade de você ter uma mão de obra mais especializada para cada atividade. Então, a geração de empregos, né, a questão social num sistema empregado, ela também é valorizada, tá? Desvantagem, necessita de maquinário. Uma vez que eu determinei, né, eu optei por entrar no sistema integrado, pessoal, dificilmente eu vou sair do sistema, tá? Dificilmente eu vou deixar de utilizar um sistema. Então passa a ter a necessidade de comprar maquinários. Então não tem para onde correr, eu vou precisar adquirir máquinas e implementos. Então o meu custo de adesão à tecnologia, o meu custo inicial para entrar no sistema, ele vai ser um pouco elevado. Mas a boa notícia é o quê? Que por mais que esteja constando aqui como uma desvantagem, né, com o passar do tempo, esse custo ele é amortizado rapidamente, da mesma forma que eu melhoro a minha produção, tanto animal quanto vegetal. E eu preciso de mão de obra mais especializada, pessoal.
Então eu passo a ter que investir na qualificação, no meu treinamento da mão de obra, e inicialmente esse investimento em treinamento e qualificação de mão de obra não é barato, mas vale a pena porque num futuro muito próximo eu vou ter uma mão de obra muito qualificada, eu vou ter pessoas muito qualificadas, funcionários trabalhando comigo, que vão me auxiliar, que vão ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado e vão estar, inclusive, dando sugestões, dando opções, contribuindo com o bom andamento do sistema produtivo. Então isso é muito bacana, tá? Então inicialmente ele conta aqui com uma desvantagem? Conta, mas se a gente for observar do ponto de vista humano, do ponto de vista social, com o passar do tempo ele passa a ser uma vantagem nessa investimento na especialização aqui da mão de obra, tá ok? Então é muito bacana ver essa evolução do ser humano também dentro de um sistema integrado. O que eu estou falando então de integração lavoura-pecuária? Eu estou falando dessas imagens aqui, pessoal. Então, ó, eu faço um preparo convencional para eu fazer a implantação do grãos. Se eu quiser ganhar tempo, eu posso fazer inclusive a semeadura da forragem, como eu estou vendo aqui, ó, já na entrelinha do cultivo agrícola, no caso aqui do milho. Poderia ser o soja também, entendeu? Mas geralmente se faz mais com milho, tá? Então posso fazer já aqui a implantação da gramínea forrageira no meio da produção de grãos para ganhar tempo. Se não quiser, se não dominar essa técnica, não tem problema, não precisa fazer assim. Eu posso colher a cultura de grãos e depois implantar a pastagem, tá? Mas isso aqui é apenas para ganhar tempo. Então aqui, ó, vai tendo desenvolvimento das duas culturas juntas ao mesmo tempo. Quando o milho estiver aqui já seco no ponto de colheita, o capim vai estar verdinho aqui no meio. A gente passa com a colhedora, né, com a máquina colhendo aqui, e o capim já fica pronto para disponibilizar para os animais. Então eu já posso colocar os animais e utilizar aí 1 ano ou 2 com o animal, vai depender da tecnologia, tá? Depois, quando eu quiser voltar para a agricultura, eu faço a utilização do herbicida e planto aqui em sistema de plantio direto a minha nova cultura. Pode ver que aqui eu não me recordo se é um feijão ou se é um soja, mas acho que é soja aqui, ó. Então pode ver que depois da gramínea eu venho o quê? Com uma leguminosa. Então além de ter a integração de lavoura-pecuária, eu ainda tenho a rotação de plantas, de culturas, tá ok? Então essa é a forma que eu faço para ganhar tempo. Se não quiser, eu posso colher o milho. Depois de colhido o milho, eu faço a plantação do pasto em sistema de plantio direto. Espero esse pasto aqui germinar e formar para colocar os animais e a sequência aqui vai ser a mesma, tá? E assim eu vou fazendo a rotação entre integração lavoura-pecuária na sequência aí de 1 ano, de 2 anos, aí vai depender de cada local, de cada sistema, tá ok? Me perdoe, pessoal, eu peço desculpa porque agora a gente está tornando as nossas aulas públicas, né? 100% pública, não tenho restrição nenhuma, né? Qualquer pessoa aí, qualquer aluno, colega, profissional, técnico pode pegar as nossas aulas aí e utilizar da melhor forma possível, né? O importante é que a gente está aqui de uma forma didática, de uma forma educacional, levando conhecimento. Mas como está tornando a aula pública, eu peço desculpas aí ao dono dessa foto, dessa montagem, dessa imagem, né? Eu tentei buscar lá no Google Imagens e achar aí quem foi o criador dessa imagem para citar ela e para dizer exatamente da onde que ela veio, mas eu não consegui, né? Então me perdoe aí se eu estou usando sem citar a fonte, mas eu não consegui encontrar a fonte, tá? Mas assim, estou usando essa imagem de forma didática, né? Apenas para ensino, tá? Então não é para ganhar dinheiro, não é para nada, né? Então por isso que eu estou pedindo essa licença autoral, né, para o dono da imagem, que é mais para mostrar o que acontece aqui, ó, com uma planta quando eu tenho um sistema integrado, né? A vantagem que eu tenho em relação ao solo, o que acontece com a planta que ela está num solo mais conservado, né? Um solo menos compactado num sistema integrado, em relação a uma planta que está num sistema de plantio convencional, num solo mais compactado e num solo menos conservado, né? Então eu tenho um desenvolvimento radicular aqui da planta bem diferente num sistema integrado, com mais vantagens em relação ao sistema comum, né? O sistema convencional. Então isso é um ponto que também já foi provado cientificamente aí em vários estudos, em várias pesquisas, né? Nós mesmos já fizemos estudos com desenvolvimento de raízes, né? Tanto da planta
da agricultura quanto da planta forrageira, né? E nós observamos que em sistemas integrados, né, pela conservação do solo, da biologia do solo, da física do solo, da fertilidade do solo, a gente tem um melhor desenvolvimento radicular das plantas, né? Então isso é inegável, tá? Então, obrigado aí a quem concebeu essa imagem para mostrar assim de uma forma bastante didática o que acontece num sistema integrado em relação a um sistema convencional. Sistema silvopastoril, né, pessoal? A integração entre uma cultura silvícola e uma atividade pecuária. Então, por exemplo, aqui, né, nós podemos citar como pecuária bovinos, pequenos ruminantes, né? E na questão silvícola pode ser a produção de madeira, pode ser a produção de lenha, pode ser a produção de frutos, tem várias formas, vários sistemas produtivos, né? No caso da madeira aqui, né, seria a integração dos animais com a produção de madeira de reflorestamento, né? Então pode ser para construção, civil, pode ser para madeira de móveis e assim por diante, né? E com relação a lenha, né, eu já vi em alguns sistemas aqui da região Nordeste, onde se plantou árvore, né, por exemplo, algaroba ou alguma outra árvore assim que é adaptada a uma região um pouco mais seca, né, e se faz o corte escalonado dessas árvores para fornecimento de lenha, e no meio das árvores, né, onde tem a pastagem, se utiliza os animais. E a questão de fruta eu já vi aqui na região da Bahia, né, mais próximo do estado do Sergipe, onde tem sistemas produtivos, onde inicialmente se começou com fruta e depois se fez a implantação do pasto na entrelinha da fruta e se utilizou pequenos ruminantes pastejando na parte inferior aí das árvores, né, de forma que não prejudica a parte superior das árvores onde está ocorrendo a produção de frutas. Mas não se preocupe que eu vou mostrar aqui fotos exemplificando isso que eu estou falando para vocês, tá ok? Metodologia. Então, primeiro eu inicio com um preparo convencional do solo, da área, pelos mesmos motivos já citados anteriormente, para zerar a área. Depois eu venho fazendo a implantação do componente arbóreo, né? Fazendo a distribuição das árvores da maneira que vai me facilitar a colheita, né? E o cultivo, a manutenção dessas árvores, tá ok? Uma vez que eu fiz a implantação do componente arbóreo, eu venho fazendo a implantação gradativa do pasto na entrelinha e a manutenção desse pasto de uma forma baixa, para que eu conserve a limpeza, né, e não deixe ter a ocorrência de plantas daninhas ou plantas indesejadas, tá ok? Após o componente arbóreo, o componente silvícola, ele tiver uma altura onde ele não sofre mais influência dos animais, eu posso fazer a introdução dos animais sem ter preocupação com a parte superior das árvores. Então a sequência é mais ou menos essa, tá? Eu vou mostrar aqui em foto para que vocês possam entender o que eu estou falando. Observem, pessoal, o que acontece aqui, ó, do lado esquerdo de vocês. Eu tenho aqui fotos de sistema silvopastoril, tá? Onde eu tenho a produção de árvore e a produção de animal. E do lado direito de vocês aqui eu tenho a produção agrosilvopastoril, tá? Onde eu tenho componente agrícola também, que vai ser o sistema que eu vou explicar daqui a pouco. No sistema silvopastoril, a minha distância, né, o meu espaçamento entre o componente arbóreo, ele é bem maior. Por que ele vai ser maior? Porque aqui eu não tenho componente agrícola, tá? Então eu preciso ter uma produção animal mais específica, maior. Então preciso ter um espaçamento maior para que a planta forrageira possa se desenvolver melhor e eu consiga colocar mais animais por área, tá? Como não tenho componente agrícola, então eu preciso dar mais ênfase à questão pecuária. Então eu tenho um espaçamento maior aqui entre as linhas de árvore para favorecer o pasto e produzir mais animal também. Já no agrosilvopastoril aqui, ó, né, o espaçamento é menor na entrelinha das árvores, porque a prioridade de produção vai ser o quê? Primeiro a agrícola, que é o que vai me dar uma rotatividade, né, uma produção mais rápida, um retorno mais rápido. Depois as árvores, que vão me dar um retorno em termos de produção de reais por hectare, né, valor por hectare maior. E por último a pecuária. Então eu não tenho tanta preocupação assim com a pecuária, por isso que o espaçamento é diferenciado, tá?
O que é legal no sistema silvopastoril, pessoal, como eu não tenho a questão agrícola, não tenho que me preocupar muito com o deslocamento e a utilização de máquinas e implementos agrícolas. Então, eu posso utilizar, ó, se a gente observar aqui nas figuras superior à direita e central aqui, ó, deixa eu molhar aqui as palavras. Eu posso observar, né, que além do espaçamento entre a linha de árvore ser maior, eu posso implantar esse sistema em situações de declividade que não vai ter problema. Eu não vou ter deslocamento de árvore, eu não vou ter preparo de solo, não vou precisar me preocupar muito com a questão de erosão, então eu posso utilizar em áreas mais declivosas tranquilamente, tá? Outro aspecto bacana do silvopastoril é esse aqui, ó. Observe essa figura aqui superior esquerda, pessoal. Nós temos o pasto já implantado. E olha como que o pessoal fez. Preparou faixas de solo para fazer a implantação do componente arbóreo depois do componente de pastagem. Então é outra forma de introduzir o silvopastoril. Eu posso pegar um pasto que ele já existe, que eu vou recuperar esse pasto e preparar as linhas onde eu vou implantar a árvore e recuperar o pasto ao mesmo tempo. Então eu não preciso, eu dispenso aqui o preparo convencional do solo. Então é uma grande economia, tá? Então é bacana, é muito legal usar o silvopastoril nessas situações, onde eu posso recuperar uma pastagem e em declividades mais acentuadas. O que eu tenho que ficar atento ao sistema silvopastoril? A distância entre renques, a distância entre as linhas de árvore, tá? Isso é muito importante para o sistema silvopastoril, para que eu favoreça o desenvolvimento da gramínea forrageira, para não prejudicar a produção animal. Como eu prometi para vocês, vou mostrar aqui algumas imagens de sistemas bastante criativos, né, de silvopastoril. Então observe aqui, ó, uva, né, produção de uva com ovinos e caprinos embaixo, né, salvo engano aqui são ovinos, né, então bem criativo aqui, a uva na parte superior e os animais comendo a pastagem aqui embaixo e conservando a entrelinha sem a presença de plantas invasoras, né. Outra foto aqui, ó, com produção de coco. Então aqui na Bahia mesmo, né, na Costa do Dendê e outras regiões litorâneas, eu observei propriedades rurais fazendo isso, né? Então, tanto com bovinos quanto com pequenos ruminantes pastejando na parte de baixo e a produção de coco aqui e até mesmo a questão aqui de seringueira, né? Encontrei algumas propriedades que tem a produção de borracha, né? Qual que é a ressalva que a gente faz nesse sistema aqui? Eu não posso utilizar bovinos, né, pessoal? Bovino é um bicho maior, mais alto, e ele vai derrubar aqui o meu reservatório de borracha. Então eu tenho que do extrato aqui da árvore, né, que vai dar origem à borracha. Então eu tenho que fazer o quê? Plantar pastagem no meio aqui e utilizar com pequenos ruminantes e ter bastante cuidado com essa questão da produção aqui da seringueira, tá ok? Então, a questão da produção integrada silvopastoril, ela possibilita uma grande diversidade de combinações de culturas. Ela é legal por causa disso, tá? Vantagens: produção diversificada de animal e árvore, tá? Então eu vou ter, como eu mostrei para vocês aqui por meio de fotos, né, por meio de imagens, nós temos uma grande variedade de combinação entre espécies de animal e espécies de árvores, tá? Maior bem-estar dos animais por conta do sombreamento, né? Melhor aproveitamento do espaço, do tempo e dos recursos, né? Então, como eu mostrei para vocês, muitas vezes eu poderia optar pela questão de fazer integração lavoura-pecuária, mas por questão de declividade, disponibilidade de maquinário, não seria o recomendado. Então, eu posso fazer o silvopastoril, né? Que ele vai diminuir a minha dependência dessa questão de maquinários e me favorecer na questão da declividade, tá? Aplicabilidade em áreas declivosas e permite um investimento gradativo. Como eu mostrei para vocês, pessoal, eu posso muitas vezes dispensar a questão do preparo convencional do solo. Então eu não preciso ter um investimento inicial tão grande, né? Eu posso ir recuperando a área aos poucos, posso ir implantando o componente arbóreo, seja para reflorestamento ou seja para fruta, gradativamente. Então eu consigo fazer um investimento gradativo, eu não preciso ter grandes investimentos inicialmente, como na integração lavoura-pecuária ou no que a gente vai falar depois, que é lavoura, pecuária e floresta, tá?
Desvantagem, necessita de mão de obra ainda mais especializada. Então, principalmente quando eu estou trabalhando com frutas, né? Ou então, no caso lá da seringueira, eu vou precisar de uma mão de obra especial, específica para componente arbóreo e outra para o animal, com bastante especificidade para a questão do componente arbóreo. Busca por atividades compatíveis, pessoal. Essa que é a dificuldade, né? Então, nem sempre eu consigo, em alguma região, ter duas atividades que sejam compatíveis. Como eu falei para vocês, né? Eu conheço algumas regiões produtivas, como Juazeiro e Petrolina, né? Que tem a questão da fruta, né? Ou então aqui uma região da Bahia, aqui mais para o lado de Sergipe, que também tem produção de frutas e produção de animal no meio das frutas, né? A nossa costa do Dendê aqui, ou algumas regiões aí na Bahia, onde a gente tem a produção de coco, né? Seja o coco para água de coco, seja o coco para o Dendê, né? E no meio a gente tem os animais. Então, assim, a gente vai ter algumas especificidades que eu vou ter que seguir, porque se eu quiser colocar outro tipo de cultura, eu não vou conseguir. Então, essas regiões são específicas para esses tipos de árvore, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Para quê? Para que eu possa buscar o mercado consumidor para as duas atividades que eu vou ter, tanto para pecuária quanto para arbórea, tá ok? Para finalizar então aqui os nossos sistemas integrados, vamos falar da integração lavoura, pecuária, floresta ou agro-silvo-pastoril, né? O início do sistema, pessoal, o preparo convencional, ele é o mesmo do que eu já expliquei antes, pelos mesmos motivos, tá? Para zerar a área. Depois eu faço o quê? O plantio das árvores, tá? Num segundo momento, depois que eu preparei o solo, eu faço o plantio das árvores. Eu determino qual o número de fileiras, qual o tipo de árvore, tudo que eu vou fazer com relação ao componente arbóreo. Depois, eu faço a implantação da lavoura entre o período do ano 1 até o ano 2 ou 3. Por que eu tenho que fazer lavoura nesse período inicial de 1, 2 até 3 anos? Porque o componente arbóreo ele precisa crescer e atingir uma altura onde o animal não vai mais prejudicá-lo. E aí, para não perder tempo, né, de ter a árvore crescendo e não ter nada no meio das fileiras de árvore, eu faço a introdução do componente agrícola, que vai ser a agricultura, né? Então, por isso que a integração é lavoura, pecuária, floresta, né? Então, nesse período inicial, eu vou ter a agricultura. Depois que a árvore atingiu um tamanho onde o animal não consegue mais prejudicar a árvore, eu tiro a lavoura, eu tiro a agricultura e faço a implantação da pastagem. E vou produzir animal do ano 3 ou 4 aqui na sequência, né? Até o ano 5, 6 ou 7, aí vai depender o quê? Da colheita do componente arbóreo, beleza? Então, essa seria a metodologia. Depois que eu fizer o corte das árvores, né? Por que eu estou falando de corte de árvore aqui? Porque geralmente esse sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, o componente floresta é para reflorestamento, tá bom, pessoal? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vai ser para reflorestamento. Então eu vou trabalhar o quê? Um corte das árvores. Depois que eu fiz o primeiro corte das árvores, eu volto para o segundo passo. Então as árvores vão estar rebrotando. Então eu volto aqui para o passo que da implantação ou da recomposição das árvores, da rebrotação das árvores. Aí eu vou para o terceiro passo, que é o que? O cultivo da agricultura. Até que as árvores cresçam novamente, eu vou para o quarto passo, que é a pastagem. E assim eu vou fazendo a minha rotação sucessivamente, tá? Eu sei que essa primeira explicação ficou um pouquinho embolada, mas eu vou mostrar as imagens para que a gente entenda essa sequência aí. Então seria o que? Faço o preparo convencional, tá? Faço o estabelecimento das minhas fileiras de árvores, pode ser fileira simples, pode ser fileira dupla, pode ser fileira tripla, aí vai depender do manejo do componente arbóreo. E do ano 1 até o ano 2 ou 3 que essas árvores vão estar crescendo, eu faço a introdução da agricultura na entrelinha, até que a árvore atinja uma altura onde o animal não consiga mais prejudicar ela. Quando essa árvore já está numa altura que o animal não prejudica mais, eu faço o que? A implantação do pasto. E aí eu venho com o componente animal no meio das árvores até fazer o corte. Quando as árvores estão grandes aqui, estão bastante altas, e eu posso fazer o corte,
Depois que eu retirar o componente arbóreo, eu faço o quê? Eu retorno aqui para o componente agrícola e vou manejando a minha agricultura até a árvore atingir de novo a altura que o animal não prejudica mais ela. E assim eu vou fazendo a minha sequência gradativamente, tá ok? Vantagens da integração lavoura, pecuária, floresta. As mesmas que eu já falei na integração lavoura, pecuária, mais a questão do crédito de carbono, né? Então a gente sabe que quem trabalha com a parte aí de reflorestamento, né? Tem aí o formas, né? Tem o direito de vender crédito de carbono, né? O combate aí do efeito estufa. Também não é o nosso objetivo ficar explicando isso agora, a gente pode discutir isso depois, tá? Produção de um terceiro produto, então eu vou ter madeira, grãos e animal na mesma área, né? Geração de mais empregos, como eu tenho um terceiro componente, eu vou ter que ter mais uma mão de obra especializada, né? E a questão do bem-estar animal. Como desvantagem, as mesmas que eu já falei da integração lavoura-pecuária e a retirada de raízes. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui, pessoal? Porque o componente arbóreo, geralmente ele vai dar 2 ou no máximo 3 cortes. Depois desse segundo ou terceiro corte, eu tenho que tirar as raízes e reimplantar o componente arbóreo. E muitas vezes essa retirada de raízes para a reimplantação do componente arbóreo pode ser uma atividade com um custo elevado, tá? Então a mudança de atividade, aí, a mudança de árvore ou a reintrodução da árvore pode ser uma coisa que demande aí um custo elevado. Então acaba sendo uma desvantagem, tá ok? Mas ainda assim, esses sistemas integrados, todos os 3 que eu expliquei aqui para vocês, que eu exemplifiquei, e todos os outros que a gente pode discutir aí, pode falar aí presencialmente ou de forma online, né? São infinitamente mais vantajosos do que os sistemas singulares ou solteiros, como a gente fala aí, tá ok? Então vale a pena estudar, vale a pena fazer o esforço aí, tentar trabalhar com sistemas integrados, tá ok?